Eu vou confessar um desafio para vocês. Acho que a coisa mais difícil de ser pastor é a gente arrumar sermão para pregar na Páscoa e no Natal. Porque todo ano é a mesma história que a gente conta e reconta. E esse ano não foi diferente, né? Eu fiquei meditando, pedindo para Deus me dar uma palavra. O que dizer, né, para a igreja nesse domingo? Domingo especial, mas que a gente está acostumado, né? Todo domingo é a mesma história. Enquanto eu orava essa semana e pedia para Deus falar comigo, a frase que veio na minha cabeça foi: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eu acho que é importante porque, como o Aba falou, né, na Páscoa a gente tem comemorado o aniversário da nossa igreja. E como o Aba falou, esse lugar que a gente está é um lugar muito bonito, muito gostoso. Mas mais bonito, né, do que o prédio e o quintal que a gente tem, ele só é bonito de fato porque por que e se Deus de fato habitar no nosso meio e estiver presente entre nós. E como a gente está também se preparando, né, para a organização da igreja, uma preocupação nossa como liderança da igreja é por quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui? Porque a gente está crescendo, né? E está ficando pequeno. E eu não sei o que Deus vai fazer. A gente tem orado muito para Deus responder. Mas essa palavra então veio ao meu coração e eu acho que é um pouco de resposta para essas inquietações. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre Jesus, que é o verdadeiro templo. Eu quero convidar você então a ler comigo João capítulo 2, do verso 13 ao 22. E eu tenho uma alegria imensa hoje, uma surpresa, que foi o Caio e a Lígia. Eu queria chamar a Lígia para vir ler. Eles são amigos lá de Assis, que eu pastoreei. Queria então que a Lígia fizesse essa leitura do texto bíblico. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor ilumine nossa mente, o nosso coração. Ajuda a gente a te conhecer e a te amar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai falar sobre Jesus, o verdadeiro templo. E para isso eu vou fazer 3 movimentos. Primeiro a gente vai ver a necessidade do templo. Depois, quando o templo perde o propósito e a ressignificação do templo. Então, em primeiro lugar, a necessidade do templo. Tem um rabino chamado Abraham Heschel. Ele deu aula numa universidade de Nova York e ele fala sobre 2 reinos. Existe o reino do tempo, que é o reino da existência, das histórias, do ser, e o reino do espaço, que é o mundo da matéria, das coisas, do ter. E Deus se alegra com ambos os reinos. Quando ele cria as coisas, ele olha tudo aquilo que ele criou, que é o reino do espaço, e ele olha e vê que é muito bom. Então ele desfruta, né? Ele se agrada das coisas do espaço. Mas é no tempo que ele trabalha. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus, o Deus da Bíblia é o Deus das gerações. É o Deus das eras, dos dias, das festas, das memórias. Os deuses dos outros povos eram deuses ligados ao espaço.
Eles sempre estavam associados a uma montanha, a um rio, uma floresta, uma caverna, uma árvore. Mas o Deus da Bíblia não. O Deus de Israel, ele é o Deus ligado a pessoas. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus ligado a histórias. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Então a gente vê que, embora Deus se agrade dessas coisas, parece que ele tem uma preferência pelas coisas do tempo mais do que as coisas do espaço. Tanto é que a ordem que ele santifica as coisas demonstra isso. A primeira coisa que Deus santifica é um dia. Quando Deus cria, né, todas as coisas e no sábado ele desfruta daquilo que ele criou, diz lá o texto bíblico que Deus fez o sábado e fez esse dia um dia santo. A segunda coisa que Deus santifica é um povo. Então, quando eles estão lá com Moisés no pé do Monte Sinai, Deus está dando a lei para o povo, ele olha para o povo e fala: vocês vão ser para mim uma nação santa. Eu santifico vocês. E por fim, a terceira coisa que Deus santifica é o tabernáculo. Mas olha o que o Abraham Heschel diz. Ele fala assim: foi apenas depois que o povo sucumbiu à tentação de adorar uma coisa, o bezerro de ouro, que a construção do tabernáculo, ou seja, da santidade do espaço, foi ordenada. A santidade do tempo vem em primeiro lugar, a santidade do ser humano em segundo e a santidade do espaço por último. Ou seja, porque nós, seres humanos, temos dificuldade em lidar com aquilo que é eterno, invisível, aquilo que é sobrenatural, que escapa, né, da gente, a gente tem a tendência de colocar coisas visíveis, coisas que a gente pode pegar, palpar, no lugar disso que nos escapa. Foi que Deus, na misericórdia dele, então, ele mandou construir um tabernáculo, mandou construir um templo. Não para que ele fosse aprisionado nesse espaço, mas que através desse espaço, porque nós somos fracos, a gente encontrasse um caminho para poder se relacionar com ele. Então, o que é o templo? O templo é o lugar onde céu e terra se encontram. Templo é o lugar onde o divino e o humano estão juntos, onde o natural e o sobrenatural dialogam. É o lugar onde o temporal e o atemporal se misturam. O N.T. Wright, que é um teólogo, fala assim para a gente: o Antigo Testamento insiste que o lugar de Deus é o céu e o nosso é a terra. Lembra do Salmo? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. No entanto, ele mostra continuamente que esses dois lugares se sobrepõem, de modo que Deus torna sua presença conhecida, vista e ouvida dentro das dimensões da terra. O elemento central da antiga crença israelita na sobreposição entre céu e terra é o Templo de Jerusalém. Porque quando a gente olha para a história do templo, a gente vê que é o lugar onde céu e terra se encontram. Desde o tabernáculo no deserto, que o tabernáculo era um templo móvel, uma barraca, né, que caminhava junto com o povo no deserto, até o templo de Salomão, que Davi sonhou, né, e Salomão construiu, que era o lugar onde estava, segundo os Salmos, né, o trono de Deus, o lugar onde ele habitava. E a gente olha para a arquitetura do templo, a gente vê que tinha um santuário, e aí tinha um lugar que era o Santo dos Santos, tinha um véu, né, que separava, e só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, amarrado numa corda, porque aquele lugar era perigoso, porque é onde a presença de Deus estava. E aí, na inauguração desses dois lugares, tanto do tabernáculo quanto do templo, a gente vê que a glória de Deus ela enche esses lugares, é uma presença tão insuportável para quem estava presente ali, que todos caíram de joelhos e começaram a adorar e gritar e falar: glória a Deus, né? Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Esse cântico que a gente acabou de cantar é o cântico que eles cantaram na inauguração do templo. Mas acontece que tem um momento que esse lugar da presença de Deus é saqueado. Os babilônicos entram, né, e destroem tudo. E isso gera uma dúvida nas pessoas. Como que o lugar da presença de Deus pode ser desse jeito destruído?
E a reflexão teológica que os profetas fazem é que a glória de Deus tinha abandonado aquele lugar. Porque o povo tinha pecado, o povo tinha se afastado de Deus, a glória de Deus se retirou daquele lugar. Então os inimigos vieram e saquearam aquele lugar. Anos mais tarde, o povo reconstrói esse templo com Zorobabel, com Esdras. E aí existe uma promessa. Um dia a glória vai voltar para esse lugar e vai encher de novo esse espaço. Então, gente, o templo é um presente de Deus. Não para a gente adorar as coisas do espaço, mas para que através dele nós possamos nos encontrarmos com Deus. Mas para isso acontecer, é interessante que todos os povos, não só Israel, até os povos pagãos, eles entenderam que como a divindade é uma coisa totalmente diferente, era necessário que alguma coisa fizesse esse meio de campo. Então, criou-se todo o sistema de sacrifícios, os sacerdotes, os rituais, os pagãos tinham encantamentos, magia, tinha uma série de coisas que os povos faziam. Para quê? Para preencher essa distância entre aquilo que era sagrado e humano. Gestos, objetos, palavras que servissem de ponte entre essas duas dimensões. E é interessante, então, que os antigos reconheciam a necessidade do templo. Mas parece que a gente esqueceu disso. E esse é meu segundo ponto. O templo perde o propósito. Na atualidade, parece que os templos perderam sua importância. Eu acho que isso acontece por causa de duas atitudes extremas. A primeira é aquilo que eu chamo de aversão às estruturas. A gente sabe que a modernidade, influenciada pelo iluminismo, plantou no coração do ser humano a ideia de que tudo no mundo pode ser explicado por causas naturais e pela razão. Não é isso? E aí, se tudo pode ser desvendado, se guerra, pobreza, doenças, racismo, violência, tudo tem uma causa social, fisiológica, psicológica. Então, teoricamente, basta nós compreendermos as causas para resolvermos os problemas humanos, não é isso? E aí, se tudo pode ser explicado, investigado, esquadrinhado, não tem mais mistério, não tem mais sobrenatural. Então, para que a gente precisa de um templo? Não é isso? E é interessante, né, que anos atrás, tinha essa visão bem triunfalista. Um dia a ciência vai explicar tudo. Um dia a razão vai entender tudo. Gente, tem nota de jornal que fala assim, um dia a gente não vai mais precisar de prisão. Os países não vão mais precisar ter exército, porque a gente vai viver em paz. Star Trek, né, o roteiro do Star Trek era isso. O Spock, né, e o Kirk, eles falavam um pro outro, na Terra nós resolvemos todos os nossos problemas, então agora a gente está explorando o universo porque tá tudo pacificado lá. Muitos acreditaram que não existe mistério que não possa ser explicado pela razão. Só que aí passou o tempo, né? E a gente percebeu que não é bem assim. Então, assim, essa visão ela é problemática por duas razões. Primeira, a questão prática. Ciência e razão não resolveram tudo. Vocês acham que o mundo está melhor? Alguém acredita nisso? Que o avanço tecnológico acabou com a miséria humana? Pelo contrário, né? Talvez está ainda mais profundo, né? Em alguns lugares, em alguns momentos. Ciência e razão não foram capazes de explicar e resolver todas as coisas. E aí, se tudo é reduzido a meros mecanismos químicos, estratégia social, se tudo depende de fatores psicológicos, econômicos, físicos, e no final das contas a gente não conseguiu resolver, chega uma hora que a gente tem que explicar a explicação, não é isso? E o C.S. Lewis entendeu bem isso, né? Quando ele escreve A Abolição do Homem, ele fala assim, ó: você não pode continuar enxergando através de todas as coisas para sempre. Se tudo se torna transparente, no final nada pode ser visto. E aí vocês perguntam para mim, né, o que ele quer dizer com isso, né? Eu vou te explicar. Ele está dizendo o seguinte: se como Nietzsche falou, por exemplo, que toda afirmação da verdade não passa de um jogo de poder, ou seja, você enxerga, né, através disso, a própria afirmação dele é um jogo de poder, então. Por que a gente tem que dar razão para ele?
Se, como Freud disse, por exemplo, Deus não passa de uma projeção dos nossos desejos, dos nossos medos, a própria visão de Freud sobre Deus também é uma projeção dele. Então por que a gente tem que dar ouvidos para ele? E além disso, se tudo for só por causa de causas naturais, a gente perde a nossa própria humanidade. Se você é fruto só de reações químicas no seu cérebro, que permitem, né, que você evolua e que você passe o seu código genético para frente, então no fim das contas você não é muito diferente de um vírus, de uma árvore, de um mamífero outro qualquer, não é isso? Se tudo é uma questão neurofisiológica, por exemplo, não existe amor. E se não existe amor, não tem transcendência. Se não tem transcendência, não tem mistério. E no fundo do nosso ser a gente sabe que isso não pode ser verdade. Então isso leva a gente, né, a um segundo movimento, que é a questão existencial. A sede de transcendência não desapareceu. Essa necessidade que o ser humano tem de se conectar com algo que é maior do que nós, que é melhor do que nós, que é sagrado, isso não pode ser simplesmente descartado. No máximo, isso é desviado para um outro objeto. Então, se a gente não busca no templo, a gente vai buscar em outros templos. Já percebeu como hoje em dia as pessoas viajam pelos lugares do mundo como se fossem peregrinos? Esses dias eu estava vendo uma reportagem que lugares da Europa, tipo, o pessoal tá desesperado, assim, tipo, de tanto turista que tem, porque fica insuportável viver no lugar. As pessoas apostam no time de futebol como se estivesse dando dízimo, já percebeu isso? Tem um sócio torcedor, né? O cara vai lá todo mês e dá. E não por acaso a arquitetura, já percebeu como que a arquitetura de lugares como teatros, faculdades, o próprio shopping, lembra as arquiteturas dos templos antigos? Você tem pilares enormes, abóbodas, né? A gente tem um shopping Guatemi aqui em Campinas, né? Tem aquela abóbada gigante ali no terceiro andar, lá onde tem a... Parece uma mesquita, né? Ou seja, as pessoas procuram hoje em outros templos o que antes elas procuravam nos templos sagrados. É mais ou menos assim, você briga com o teu marido ou com a tua esposa, você não vai mais falar com o padre, com o pastor, você vai fazer compra. Poder se sentir melhor. Ou seja, a gente só desvia a nossa necessidade de Deus. Então qual que é o resultado? Percebe como que as pessoas foram para o outro extremo? Isso é o que eu chamo de apego às estruturas. Se a modernidade tentou eliminar os templos em nome da razão, a pós-modernidade, ela revive a sede de espiritualidade, misticismo, religiosidade. Só que essa sede, ela é expressa muitas vezes de um jeito confuso. Então, não por acaso, os evangélicos são o grupo religioso que mais cresce no nosso país. Está crescendo cada vez mais. Só que ao lado dos evangélicos, você tem um monte de religiões crescendo também. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já tomou chá de santo daime, cambô. Não é? Por quê? Porque a busca de práticas ancestrais tem crescido. As religiões de matrizes africanas têm crescido. E detalhe, estão ficando brancas. Eu já estava vendo uma reportagem disso, o embranquecimento das religiões de matrizes africanas. O pessoal busca cura mediúnica, né? Agora na quaresma, interessante, o Rosário da Madrugada do Frei Gilson, vocês ouviram falar disso? Tinha uma galera de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com o Frei Gilson lá fazendo o Rosário da Madrugada, durante a quaresma. Foi um movimento, esse negócio virou reportagem. Milhões de pessoas. As igrejas neopentecostais, né, que são muito boas nessa coisa de usar símbolo, só crescem. Então essa explosão de símbolos, de mediação com o sagrado, tem dois lados. De um lado, mostra que o coração humano continua faminto pelo mistério. Do outro lado, o uso exagerado do simbólico, esse excesso de rituais e promessas acaba desgastando a importância do templo. Então você ouve falar de abusos espirituais,
da manipulação das emoções, dos falsos milagres. E tudo isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais decepcionadas com o sagrado. E aí o templo também se esvazia. Entendeu? Então será que tem um meio de caminho, né? Entre o ceticismo frio da modernidade e esse misticismo hipersensorial da pós-modernidade? Será que a gente consegue achar um meio termo? E eu creio que sim, eu creio que o evangelho sempre joga a gente nesse meio de caminho. Então é sobre isso que eu quero falar agora, a ressignificação do templo. Vocês lembram que eu falei que depois da destruição do templo, o pessoal entendeu que aquilo aconteceu porque a glória de Deus tinha abandonado, mas um dia a glória iria voltar. Essa presença misteriosa de Deus tinha deixado aquele lugar, tinha uma esperança, tinha uma expectativa de que um dia essa glória ia voltar e ia preencher esse lugar. Ezequiel, a gente lê o profeta Ezequiel, ele tem essa visão, né, da glória voltando para Jerusalém, preenchendo o templo. Acontece o seguinte, quando Jesus fala, no texto que a gente leu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Vocês conseguem entender como que é explosiva essa declaração de Jesus? Por quê? O que ele está falando? Ele está falando para a gente o seguinte, a glória de Deus, essa Shekinah, essa presença que era insuportável quando ela foi manifesta lá na inauguração do templo, que todo mundo caiu de joelho, isso tudo estava dentro dele. Habitava corporalmente dentro dele. Ele era a glória encarnada. Tanto é que João, um pouquinho antes, falou, né, que vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, que veio tabernacular entre nós. Como esse templo móvel. Então, gente, pensa bem. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar, amarrado ainda com corda, porque ele tinha medo de morrer lá dentro. Jesus tinha tudo isso, essa presença poderosa dentro dele. Aquela que eles aguardavam com expectativa. Só que quando ele fala, se vocês destruírem esse templo, eu vou reconstruir ele em 3 dias, ele está dizendo também que essa glória não ia mais preencher um templo, um prédio. Porque agora estava dentro de uma pessoa. A glória estava nele. E é por isso, então, quando Jesus morre na cruz, o Evangelho vai dizer para a gente que o véu do templo se rasgou do alto até embaixo. Porque o véu, lembra? O véu era o que separava o santo dos santos. Então, o véu representava esse gap, essa distância, esse espaço entre o céu e a terra, entre aquilo que era divino e aquilo que é humano, mas como se uma mão invisível rasgasse esse véu. Deus está falando assim, olha, agora vocês têm acesso pleno à minha presença. Agora vocês podem desfrutar de mim. Por quê? Porque Jesus é o novo templo. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacerdote que a gente precisava. Todos aqueles objetos, rituais, tudo aquilo era só uma sombra. Tudo aquilo apontava para ele, porque ele preenche tudo isso de uma maneira perfeita. De uma maneira definitiva. De uma maneira cabal e perfeita e plena. Ele é o nosso templo, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso sacrifício. Então o que isso muda para a gente? Eu quero fazer agora 3 aplicações rápidas. Primeiro, de maneira bem prática, Jesus ressignifica a lógica do templo. Quando a gente lê o texto, não dá a impressão que essa galera que estava vendendo as coisas, a gente é brasileiro, né? A gente joga a nossa cultura pro negócio. Então dá a impressão que era um monte de cambista que entrou meio escondido, né? E a galera saiu vendendo as coisas assim, meio que uma 25 de março, não é isso? Feira da madrugada. Só que esses caras não estavam lá, tipo, sabe assim, porque eles invadiram. Eles eram autorizados a estarem ali. Eles facilitavam o culto, porque o culto consistia do quê? De você sacrificar um animal. E aí, se você vinha de um lugar longe, você não ia vir transportando um animal, né? Então você comprava quando chegava lá no templo e tal. Então tudo isso fazia parte de toda essa estrutura.
Mas quando Jesus, então, ele fala, ó, vocês transformaram minha casa a casa do meu pai no mercado, literalmente, né? Você consegue imaginar isso? A gente cultuando aqui, né? A gente tem as crianças, né, que fazem barulho, mas assim, aumenta isso muito com animal, com cheiro de cocô, e alguém gritando, não vou pagar isso tudo nessa ovelha, né? E cara negociando e tal. Era impossível, né, você cultuar. Só que a questão aqui não é bem essa. A questão é que essa é a lógica de toda religião. Porque toda religião é baseada em barganha. Você dá algo para a divindade te dá algo de volta. Só que qual é a moeda que a gente usa hoje em dia? A gente oferece para Deus a nossa moralidade, as nossas boas obras. A gente oferece para Deus, enfim, os nossos sacrifícios feitos em nome de Deus. E a gente espera receber alguma coisa de volta. Ah, eu quero ir para o céu quando eu morrer, não quero ir para o inferno. Ou então, não, eu espero que Deus me abençoe. Essa relação é uma relação comercial, é uma transação. E Jesus está falando assim: vocês não precisam mais disso. Eu paguei o preço. Eu resolvi tudo. E, gente, isso é tão sério. É tão sério. Eu tenho atendido uma pessoa que luta muito com isso. E é interessante, assim, como que um dia conversando com essa pessoa, eu falei para ela o seguinte: eu falei, mas viu, Jesus morreu na cruz para quê? E a pessoa não sabia me dizer, porque ela achava ainda que dependia do desempenho dela ser salva. Então olha que interessante, você pode estar sentado no banco aqui dessa capela, que pode ter 2 pessoas sentadas no banco, prestando, sei lá, a mesma liturgia, o mesmo pregador, mas prestando um culto completamente diferente. Porque um pode estar se relacionando com Deus na base do desempenho. E outro está se relacionando com Deus porque entende que o preço já foi pago. E agora não depende mais daquilo que eu faço, mas daquilo que Jesus fez. Então, se você ora, por exemplo, se você fala assim: "Cara, eu faço tudo certinho e Deus não me abençoa, eu oro e ele não me responde". Será que Jesus é teu templo de verdade? Ou você ainda está na lógica da barganha, na lógica comercial? Se a sua fé ainda depende do seu desempenho, talvez Jesus não seja seu verdadeiro templo. E o convite é para você, cara, destrói esse comércio do teu coração. Derruba essa barraca que está dentro de você. E entende que ele já pagou o preço. Não depende mais de você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Jesus ressignifica a autoridade. No versículo 18 eles perguntam: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Imagina só, você convida alguém para a tua casa, prepara tudo com carinho, organiza os móveis, arruma a mesa, acende uma vela cheirosa. O hóspede chega, você recebe ele, mas de repente ele levanta e começa a mudar tudo de lugar. Ele troca o sofá, ele começa a tirar os quadros do lugar, e aí ele vai mexendo na tua casa, você fica olhando para ele assustado, você fala assim: viu? O que você está fazendo? O que é isso? Espera aí, o dono dessa casa sou eu. Por quê? Porque só o dono pode reorganizar a casa. Só o dono tem autoridade para mudar tudo. Então, quando Jesus entra no templo e começa a mudar tudo, o que ele está fazendo é dizendo o seguinte: eu não sou um visitante, eu sou o dono desse lugar. Eu tenho autoridade para mudar as coisas. E se Jesus é o dono do templo da tua vida, ele tem autoridade para mover as coisas da sua vida. Se você é a casa de Deus, lugar onde Deus habita, Deus tem autoridade para trocar as coisas de lugar dentro da tua vida. E sabe qual que é o nosso problema? É que a gente tem medo que Deus mude as coisas dentro de nós. Não é isso? Dá medo. Eu sei que dá. Eu tenho medo. Mas pensa bem. A gente tem essa tendência de preferir um Deus que nos deixa no controle, que só confirma o que a gente já quer, que só abençoa os nossos planos, que reforça as nossas opiniões, mas pensa bem,
Um Deus que não te confronta, um Deus que não te transforma, um Deus que nunca te desinstala, não é um Deus de verdade. Esse sim é só uma projeção dos seus desejos. Então, relacionar-se com Jesus é algo totalmente diferente, é você se abrir para que Ele mude as coisas dentro de você, e você não precisa ter medo disso, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não vai falar para você deixar de fazer uma coisa ou fazer outra, para você mudar uma atitude, porque Ele é um carrasco, porque Ele quer tirar o teu barato, não é isso, é porque Ele te ama, Ele quer o melhor para a tua vida. E Ele sempre vai mudar as coisas para o teu bem. Então Ele tem autoridade para mudar. Agora, em último lugar, Jesus ressignifica a nossa relação com o diferente. O evangelho de João que a gente leu não fala isso, mas nos outros evangelhos, lá em Mateus, em Lucas, Jesus fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No Antigo Testamento, o lugar onde estava esse mercado todo era o pátio dos gentios, ou seja, o pátio dos estrangeiros, daqueles que queriam adorar o Deus de Israel. Mas eles não tinham espaço dentro do templo para fazer isso. Por quê? Porque na verdade, eles não eram bem-vindos. E não só os estrangeiros eram relegados a esse lugar marginal, mas os defeituosos, os problemáticos, os lunáticos, né? Todos eles ficavam para fora. Aquele não era um lugar de acolhimento, aquele era um lugar, de fato, assim, de deixar meio que de escanteio essas pessoas. Quando Jesus chega e derruba tudo, ele está falando o seguinte: o caminho está aberto para todo mundo. Está aberto para o diferente. Está aberto para o excluído. Está aberto para o marginalizado. E aí tem um desafio, porque se Jesus é o novo templo e a gente está unido com ele, lá em Pedro vai falar que você também é uma pedra viva desse novo templo que é Jesus. Então você é chamado a ser ponte com aquele que está excluído, aquele que está marginalizado. Você é chamado a ser um sacerdote, a fazer esse meio do caminho. Lá Pedro fala, né? Nós somos as pedras vivas desse novo templo, nós somos uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é o meio de caminho que aponta e que une Deus com o mundo que está afastado dele. Então, se Jesus é o templo da tua vida, ele tem que mudar o jeito que você enxerga as pessoas diferentes de você. As pessoas marginalizadas, as pessoas excluídas. Quem você tem evitado? Quem você tem excluído de fazer parte da tua casa de oração? Se ele te acolheu, você também é livre para acolher os outros, independentemente de quem seja. Onde houver rejeição, você é enviado para abrir portas. Onde houver distância, você é enviado para construir pontes. Porque agora você é pedra viva desse novo templo. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Ajuda a gente a fazer de Jesus de fato nosso templo. Que o Senhor possa habitar o nosso coração, que o Senhor possa ser a casa. E que nós possamos ser a casa, ó Deus, onde o Senhor habita. E que nós possamos habitar em Ti, Tu em nós, ó Deus. De tal forma que estejamos unidos. E que possamos ser esse tabernáculo vivo, ó Deus. Essa casa móvel, ó Pai. Que se esparrama na cidade de Campinas, nas cidades da região. E que manifestam a Tua presença, a Tua glória, ó Deus. Assim como lá no Antigo Testamento, a nuvem cobria o tabernáculo e o fogo à noite, ó Deus, mostrando a Tua presença, que o Santo Espírito que habita em nós, ó Deus, possa nos guiar por esse mundo, meu Pai, para que nós possamos levar a Tua presença àqueles que precisam. Faz de nós, ó Deus, templos vivos. E que a gente não fique, ó Deus, nessa lógica de gueto, ó Pai, enfurnados aqui nesse lugar gostoso, ó Deus, mas que a gente possa levar a Tua presença, meu Pai, para fora. E que possamos ser casa viva do Senhor, ó Pai, lá fora, lá no mundo, ó Pai, onde as trevas imperam e onde as pessoas precisam da Tua presença. Faz de nós, ó Deus, esse reino de sacerdotes. É o que a gente pede, ó Pai, confiando na Tua graça e no Teu amor. Amém.